Segundo informações do PNAD de 2018, 11% dos jovens de baixa renda abandonam a escola antes da conclusão do ensino básico. Esse número é 8 vezes maior do que a população com melhor poder aquisitivo. Apesar dos números terem subido nos últimos 2 anos, o Brasil permanece distante de alcançar as metas estipuladas pelo PNE. A meta 3 determina que todos os jovens entre 15 e 17 anos deveriam estar na escola. Mas, até 2018, 15,7% continuavam fora dela. Segundo a LDB, a educação no Brasil é uma responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Nesse contexto, a evasão escolar se torna um grande desafio para toda a sociedade. Nosso trabalho levantou informações e hipóteses sobre a evasão escolar no ensino médio. Foram realizadas pesquisas e entrevistas com a coordenação da Escola Haroldo de Azevedo Marques, que fica localizada na rua Filipa Álvares, sem número, Jardim Planalto, e atende 2.300 jovens do ensino básico. Durante as pesquisas, 6 hipóteses ganharam força. São elas: locomoção. Muitos jovens, ao concluírem o ensino básico, são obrigados a migrarem para bairros ou cidades vizinhas para darem continuidade aos seus estudos, uma vez que a escola anterior não oferece o ensino médio. A condição econômica, somada à precariedade do transporte escolar ou a ausência dele, faz com que os jovens se ausentem gradativamente da escola. Precariedade escolar. Não é o caso da escola estudada, mas a precariedade escolar é uma realidade na vida de muitos alunos. Muitas escolas não possuem espaço adequado para agregar conhecimentos específicos aos seus alunos. Segundo o censo escolar realizado pelo INEP e divulgado em 2018, apenas 39,2% das escolas estaduais têm laboratório de ciências, e o laboratório de informática não existe para 16,2% dessas instituições. 56,5% dessas escolas não possuem dependências para PCDs e 40,5% sequer têm banheiros adaptados. Equipe docente. Ainda segundo o INEP, 1 em cada 3 disciplinas é aplicada por um professor sem a formação específica. Uma aula em que o aluno não compreende o significado ou a importância do seu estudo pode influenciar no desinteresse desse aluno e contribuir para o abandono. Outro fator negativo relacionado à equipe docente é o currículo defasado, a falta de planejamento ou adaptação acadêmica. Violência na escola. Segundo pesquisas realizadas pelo Instituto Locomotiva e pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, APOESP, que ouviu 1.000 estudantes entre setembro e outubro de 2018, 37% declararam ter sofrido ou presenciado algum tipo de violência. Alunos que sofrem ou presenciam bullying podem desenvolver traumas psicológicos, despertando diversas sensações negativas, como ansiedade, pânico, apreensão, culpa, tristeza, raiva, entre outras. Como consequência, muitos chegam a desinteressar-se pelos estudos e acabam por abandonar a escola. Condição socioeconômica. Uma grande parcela de alunos de baixa renda deixa de estudar para trabalhar, para se manter e ajudar os pais a complementar a renda familiar, e a maioria não consegue conciliar trabalho e escola, optando pelo trabalho. Apoio de pais e familiares. A falta de acompanhamento por parte de pais e responsáveis dos alunos acaba por contribuir com o desinteresse. Esse desinteresse afasta os alunos aos poucos da escola. Como mencionado anteriormente, apesar da evasão ser um problema recorrente nas escolas brasileiras em geral, os itens citados anteriormente não refletem a realidade da escola estudada, principalmente no que diz respeito à estrutura. A Haroldo de Azevedo é uma escola tradicional na zona leste de São Paulo. Foi inaugurada na década de 70 pelo então governador Laudo Natel. Atende cerca de 2.300 jovens divididos entre os últimos anos do ensino básico, ensino médio e educação de jovens e adultos.
Sua estrutura conta com 28 salas de aula, sala multimídia, laboratório de informática, sala de leitura, pátio coberto, ambientes adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, sala equipadas com TV, DVD e projetor para exibição de filmes e apresentações, além de acesso à internet banda larga. Para melhorar ainda mais esse ambiente escolar, propomos a criação de uma sala multidisciplinar baseada na cultura maker, com a intenção de estimular alunos a colocarem a mão na massa, ao mesmo tempo em que reforçam seu aprendizado em outras disciplinas. A cultura maker parte do princípio que os alunos deverão produzir, reparar ou alterar objetos de diversos tipos e múltiplas funções com as próprias mãos. Essa sala é um ambiente diferenciado da tradicional lousa e professor na frente da sala. Ela aproxima o educador dos educandos e amplia a relação conjunta da sala. A proposta é apresentar um ambiente acolhedor, decorado com banners e cartazes com imagens inspiradoras. No lugar das tradicionais carteiras individuais, serão utilizadas bancadas que comportam até 6 alunos. Esse formato facilita a integração entre os alunos e a percepção do grupo. A mesa do professor é posicionada no centro da sala. Dessa forma, é possível acompanhar o desenvolvimento da turma como um todo e sanar as dúvidas de um modo mais abrangente. A lousa permanece em sala de aula, porém sem o seu protagonismo principal. Agora ela passa a ser um material de apoio, pois o conteúdo da aula é transmitido por imagens ou vídeos projetados na parede atrás do professor. Além do formato diferenciado da sala de aula, a sala possui uma regra. As aulas ministradas em sua dependência deverão obrigatoriamente contemplar mais de uma disciplina. Um exemplo de uma aula multidisciplinar está em nosso plano de aula, em que propomos a reprodução de uma miniatura modelo de avião específico da Segunda Guerra Mundial. Na aula, podemos explanar sobre a Grande Guerra, ao mesmo tempo em que usaríamos a geografia para indicar os locais dos acontecimentos e a matemática para explicar o conceito de proporção e escalas no momento de produzir a miniatura, além de treinar as habilidades manuais dos alunos. A aula seguiria as seguintes etapas. Primeiro seria apresentado o objetivo ou aquilo que será produzido na nossa aula. Será produzida uma miniatura de um avião modelo AM60 em 200. Falaremos sobre escala mais à frente. O A6M0 ou apenas 0 foi um avião produzido no Japão entre 1940 e 1945. Na Segunda Guerra Mundial era tido como insuperável por sua leveza e agilidade. Foi o avião utilizado no ataque surpresa à base americana de Pearl Harbor, que matou mais de 2.000 soldados americanos. Esse ataque colocou os Estados Unidos definitivamente na guerra, o que futuramente causaria o uso de duas bombas atômicas, uma em Hiroshima e a outra em Nagasaki. Outro fato curioso é que o Zero foi o modelo utilizado pelos kamikazes, ou os pilotos suicidas. Falaremos sobre escala e proporção. A miniatura será produzida na escala 1/200, o que significa dizer que para cada uma parte do nosso modelo, sua medida é ampliada 200 vezes no mundo real, o que é proporção e grandeza. E por fim, supervisionaremos as habilidades manuais dos alunos no manuseio dos materiais, sempre com foco na integração e cooperação entre eles.